Tudo aponta para a estreia de 2 reforços do Porto no sábado. Muitos jogadores do Porto brilharam ontem pelas suas seleções e aumentaram o valor de mercado, mas também há uma desilusão. E mesmo em dia de mais uma folga para todo o plantel, há muitas novidades, mas vamos por partes. Começando pelos jogos dos internacionais, mais uma vez, quem brilhou mais alto, quem ganhou mais com esta paragem para seleções, foi o Rodrigo Mora. Já tinha acontecido na outra paragem para seleções. O Rodrigo Mora é o melhor jogador de sub-21 e atenção que o sub-21 tem muita qualidade. Eu acho que esta equipa de sub-21 pode ser campeã da Europa e beneficia muito do facto de Roberto Martínez não apostar mais no Kenda e no Mora. Eu acho que os dois tinham lugar na equipa principal, já deviam lá estar há muito tempo. O Porto só tem um jogador na equipa principal da seleção, que é o Diogo Costa. Eu acho que podia ter mais. Alberto Costa e Mora, pelo menos esses dois, acho que tinham mais que qualidade, mais que mereciam. O Kenda é outro jovem que aparece nos rankings sempre ali, taco a taco com o Rodrigo Mora para ser a maior promessa de futebol português. E realmente o Sub-21 tem muita qualidade. Tem mais jogadores do Porto no Sub-21, o Gabriel Braz, o Martim Fernandes, mas realmente o Rodrigo Mora aqui a brilhar mais uma vez. Ele voltou a marcar um golo, desta vez de cabeça, mas também a seleção de Sub-21 ganhou por 11-0. Era um jogo muito desigual com Gibraltar. Quem também marcou o golo, aqui a piscar o olho ao Farioli, foi o Gabriel Braz. Temos falado muito dele aqui, um defesa central que ficou como quarto central depois da lesão de Noé Pérez, que não deve voltar mais esta época. Mas a verdade é que o Farioli não parece estar satisfeito com ele. Não apostou nele no jogo com a Estrela Vermelha. Já tenho dito aqui muitas vezes que isso para mim foi um sinal de que não conta com ele, só mesmo numa emergência. No entanto, agora vai haver o jogo da Taça de Portugal, que será um jogo de dificuldade supostamente menor e onde vai ter que jogar com vários suplentes, vai ter até que gerir a equipa. O Gabriel Braz tem aqui mais uma oportunidade, eu diria que é a última. Se o Gabriel Braz não jogar neste jogo, realmente não conta para Farioli, mas ele então a marcar o golo e a fazer uma boa exibição, também era uma seleção mais fraca, mas também tem esse problema, que é quando o jogador mostra serviço, mas por outro lado pode vir cansado também de representar as seleções. Mas acho que no caso do Gabriel Braz nem se coloca a questão de cansaço, porque ele quer estrear-se pela equipa principal. Vamos ver se tem uma oportunidade. Eu tenho dito aqui que o Farioli não é muito apostar nos jovens das equipas B, só mesmo em última instância. Para já ainda só apostou no Alarcón, mesmo com toda a razia de lesões. Ele foi sempre conservador. Outro exemplo claro foi o Pedro Lima. Ele preferiu sempre o Pablo Rosário, lateral direito, mesmo com o Pedro Lima a chegar como reforço do Wolverhampton e com toda a gente a apontá-lo como possível titular. Aliás, ele fez aquele jogo com o Lourosa, jogou os 90 minutos e todos achávamos que ele ia jogar e não jogou. Ou seja, o Farioli é muito conservador nesta aposta em jovens. Vamos ver, o Pedro Lima para mim também tem aqui a última oportunidade. Ele que é um dos apontados mais uma vez para ser titular nesse jogo com o Soluricense. Só que o Farioli pode ter outra coisa em mente, porque ele agora já tem 2 laterais direitos, o Alberto Costa e o Martim, e ele tanto pode usar este jogo para dar mais ritmo ao Alberto Costa, que nem sequer representou as seleções, teve aqui muitas folgas e portanto deve estar fresco, pode usá-lo para dar mais ritmo a um jogador que voltou de lesão há pouco tempo, ou pode aproveitar para colocar o Martim e dar-lhe minutos também. O Martim que vem das seleções e pode também vir mais cansado, mas o Martim, como sendo suplente do Alberto Costa, acho que ninguém tem dúvidas que é o suplente do Alberto Costa, pode jogar aqui na taça e o Pedro Lima volta a não ter oportunidade. Eu acho que se o Pedro Lima não jogar, é mesmo mais um jogador que não tem mesmo hipótese nesta equipa de Farioli. Serve mais para fazer número quando os internacionais vão todos embora e o plantel fica curto. O Farioli aí não se abstém de chamar todos os jogadores, sub-19, equipa B, e de facto eles ajudam nos treinos, na intensidade. Muitos deles, eu não estou a dizer que não têm qualidade, eles têm muita qualidade, só que o Farioli prefere os jogadores da equipa principal. E acho que é nesse sentido que ele vai apostar no Caramó. Eu quase que tenho a certeza disso. O Caramó esteve um mês a recuperar a forma física. Ele que foi o tal reforço que veio depois de fechar o mercado de transferências. Chegou sem clube, chegou em baixo de forma. O Farioli confia nele. Eu acho que ele é uma espécie de Pablo Rosário para o ataque. O Farioli, na altura, quando o contratou, disse que ele era muito alto, muito forte fisicamente e, portanto, podia jogar em qualquer parte do ataque e que ia ser muito útil. Um bocado uma definição do Pablo Rosário, que também é forte e que ele confia nele para todas as posições do meio campo à defesa, mas não confia no Pablo Rosário para o ataque. Eu acho que o Caramó pode ser esse jogador e o jogo para a taça é essencial para perceber isso, mas acho que o Caramó vai jogar. Pedro Lima seria o outro reforço que vai jogar. Vamos ver, porque tem essa questão do Martim Fernandes também precisar de minutos, mas o Martim Fernandes também pode jogar na esquerda, uma vez que o Francisco Moura não foi às seleções, está fresco, mas é o titular, e o Zaidu foi às seleções, jogou ontem o jogo inteiro e, portanto, fez uma boa exibição, mas tem a viagem, tem também o cansaço e pode não jogar o Zaidu. Nesse caso o Martim pode jogar do lado esquerdo, o Martim também vem de seleções, mas aqui ele vai ter que gerir aqui, não sei, pode até jogar com o Martim ou o Zaidu a central, uma vez que é um jogo da taça, não é tão recomendável assim. Pode também jogar com o Pablo Rosário, mas aí eu acho que se ele joga com outra opção central em vez do Gabriel Braz, é mesmo porque não conta com ele. O Perpites também fez os 90 minutos, também brilhou.
Perpites que com a idade que ele tem já é titular na seleção da Croácia, uma seleção respeitada, uma seleção forte. Ele realmente só não tem aqui hipótese para jogar a titular porque a concorrência do Kiwior e Bednarek é demasiado forte, é uma dupla que se entende às mil maravilhas, é uma das melhores duplas que o Porto já teve. Fez um arranque perfeito, aquilo que temos dito, eles complementam-se. O Bednarek, mais patrão da defesa, faz mais faltas, arrisca mais. O Kiwior com a sua classe e a sua timidez que dizem que tem também fora de campo e que mostra dentro de campo, não é tão exuberante, não faz nenhuma falta, o que é impressionante, mas é super eficaz na defesa e depois os dois têm muita qualidade a sair com os pés. Só que o Perpites no jogo com a Estrela Vermelha mostrou também essas qualidades. E eu acho que ele tem até mais agressividade que eles os dois, mas é também um jovem, o Farioli olha para ele também como um jovem e é claramente o terceiro central aqui, mas a fazer um bom jogo também pela Croácia. E quem também surpreendeu, Eustáquio, jogou o jogo inteiro pelo Canadá, ele não tinha jogado o jogo anterior, e foi o melhor em campo. Portanto, aqui o Eustáquio, o Porto a mostrar que tem um grande plantel este ano. Isto é a prova que o Porto tem mais profundidade e tem mais qualidade. O Eustáquio era titularíssimo do Porto nas últimas épocas. Esta época, sempre que entra, nós comentamos aqui que é curto. Ele entrou para o lugar do Frolto no jogo com a Estrela Vermelha e fez uma exibição apagada. Foi difícil, também é difícil substituir um jogador como o Frolto. E, portanto, o meio campo do Porto aumentou muito de qualidade com o Gabri Veiga e o Frolto, dois monstros ali do meio campo. E o Eustáquio passou meio para segundo plano, mas mostrou no jogo do Canadá que ainda está aí para as curvas, ainda é um bom jogador, é um dos capitães do Porto, um dos mais antigos, passa essa mística para o balneário, muito importante no balneário, mas a mostrar aqui que ainda tem qualidade e ainda pode ter aqui uma palavra a dizer no Porto. Estes jogos de seleções, com estes internacionais que não são tão usados, não são tão utilizados pelo Farioli, são muito importantes para valorizar os jogadores. São jogadores que ficam com o mercado. À exceção aqui do Mora, que se valoriza mais, mas eu acho que o Mora tem lugar a titular no Porto, eu acho que mais tarde ou mais cedo ele vai ser titular. Mas todos estes jogadores, o Eustáquio, o Zaidu, o Perpites, são jogadores que não são titularíssimos do Farioli, são segundas opções, mas a fazer bons jogos pelas seleções e a valorizarem-se. O único jogador aqui que surpreendeu pela negativa foi o Diogo Costa e logo pela seleção de Portugal. Portugal podia-se ter qualificado para o Mundial, falha a qualificação, sofre 2 golos, com muita culpa do Diogo Costa. Ele fez uma exibição fraca, não parecia o Diogo Costa, não estava tão confiante como nos outros jogos, não sei o que é que aconteceu, não sei se foi cansaço, não sei se também não é a própria defesa. A seleção de Portugal tem muito destes altos e baixos emocionais e pode afetar, às vezes são problemas da defesa, que o guarda-redes acaba por ser o culpado porque sofre os golos e realmente o Diogo Costa aqui a surpreender, não tira, claro, nenhum mérito do Diogo Costa, continua a ser um dos melhores guarda-redes do mundo, continua a ser um grande guarda-redes do Porto, no entanto é importante que o Porto, quando o receba, que o trate bem, que consiga recuperá-lo psicologicamente, porque isto pode abalá-lo. Portugal, ele sofre 2 golos, com muita culpa dele, também da defesa, mas isto pode afetá-lo porque Portugal falha a qualificação para o Mundial. Claro que fica a 2 pontos, ainda pode qualificar-se, mas surpreendeu. O Diogo Costa ter sido tão seguro. Temos falado aqui esta época. A muralha defensiva do Porto, muito mérito do Diogo Costa, que está em grande, mas realmente o Diogo Costa safa-se melhor no Porto com a grande dupla de centrais que o Porto tem, com a dupla de centrais da Polónia. Parece que o Veiga e o Rubem Dias não são tão boa dupla para estar à frente do Diogo Costa. E quem finalmente se estreou pelas seleções, Samu. Finalmente o Samu estreou-se. O selecionador da Espanha tinha dito que o Samu se ia estrear brevemente. E aí está, ele tinha dito que ia ser em pouco tempo e foi mesmo. Foi no último jogo da seleção. O Samu fez um bom jogo. Ele, que eu tinha dito, ele agora vamos ter um Samu transformado. Ele vai voltar ao Dragão muito feliz. Sabemos como o Samu é esse jogador emocional. Ele quando marca golo joga melhor, ele quando é titular joga melhor, quando ele fica no banco nós vemos as emoções. É um jogador muito emocional e bem, isto vai transformá-lo. Isto vai ser muito bom para o Porto. É um grande reforço motivacional para o principal avançado do Porto para esta série de 5 jogos fora que o Porto vai ter, muito importante. E o Samu podia ter marcado o golo. Ele teve ali várias oportunidades, eu contei umas 3 ou 4, há uma delas que ele faz um remate disparatado, há outra que eu acho que ele remata a figura do guarda-redes, podia ter feito melhor, mas há ali uma oportunidade em que o guarda-redes faz uma grande defesa, o Samu podia ter marcado o golo, só que depois só fez a primeira parte. Como muita gente comenta aqui, a seleção da Espanha é das melhores do mundo, é difícil ser titular naquela seleção. Nós sabemos que o Samu tem algumas limitações a jogar de costas para a baliza e a Espanha é sempre uma seleção que gosta de ter a bola, mas o Samu ter uma boa estreia, uma estreia positiva, logo a titular, eu acho que isto aqui vai ser muito bom para os jogadores se sentir mais motivado. Quem não jogou, falando em avançados, foi o Deniz Gül. O Deniz Gül está a ser tratado na seleção da Turquia como era antigamente, como esse jogador que é um suplente que não joga mesmo, mas ele agora no Porto está a ganhar relevância e tudo bem que motivacionalmente é complicado pegar num jogador que foi à seleção e não jogou. Ou jogou 6 minutos ou 5 minutos, uma coisa assim, quem souber pode deixar nos comentários, mas uma coisa irrelevante. Agora, é bom para o Porto no sentido que ele chega fresco. E o jogo para a taça é uma grande oportunidade para o Deniz Gül, porque eu não estou a ver outro avançado. Ele pode jogar com o Karamó avançado, ou pode voltar a tentar o Mora falso 9, mas em princípio a prioridade vai ser o Deniz Gül. Portanto, o Deniz Gül tem aqui uma oportunidade para ser titular e chega fresco, portanto,
pode ser mesmo avançado para o jogo para a taça e é um bom reforço para esse jogo, porque apesar de ser um jogo de taça, às vezes também rodar muita equipa pode ser perigoso e vai ser bom ter o Deniz Gül, que não sendo um titular tem vindo a subir muito rendimento. Esperemos só que esta ausência na equipa da Turquia não o afete mentalmente. Mas como sempre, a grande estrela das seleções é o Rodrigo Mora, mesmo sendo pelo Sub-21. Ele voltou a ser citado pelo Observatório do Futebol, que o tem como um dos jogadores com mais potencial, um dos melhores jogadores que ainda não se estrearam pela seleção principal. Ele e o Kenda estão sempre ali lado a lado, aparecem os dois na tabela no top 10, e é interessante que o Observatório do Futebol avalia o Rodrigo Mora em 56 milhões de euros, e eu acho que o Porto é capaz de pedir mais por ele, mas de facto, quando foi na pré-época, quando houve aquele interesse estranho do clube árabe, enfim, que o Vilas Boas já disse, que partilha da nossa opinião aqui do vídeo, de que foi muito estranho e houve ali interesses obscuros, que foi para entrar na cabeça do jogador. O que é certo é que a proposta aproximava-se dos 50 milhões, e se realmente é esse o valor dele, ele pode sair por esse valor. No entanto, o Rodrigo Mora já esteve aqui envolvido em muitas polémicas por causa do valor da cláusula, que devia ser mais alta, mas parece-me um bom valor, 56 milhões. Penso que o Kenda ficou ali também próximo, acho que nos 60. O Kenda é sempre um pouco mais valorizado, porque ele já está há mais tempo assim na alta roda do futebol. Mas tanto o Kenda como o Rodrigo Mora ainda não se estrearam pela seleção principal e então ficaram nessa lista. Mais um destaque, mais uma vez, o Rodrigo Mora ainda esta semana foi destacado numa publicidade da Adidas em que o Messi o apontava também como uma das grandes promessas. Portanto, o Mora é aquele craque que é o que digo. Eu acho que ele vai ter que ser titular no Porto mais tarde ou mais cedo. Se não for, ele vai acabar por sair sem ser titular porque é demasiado talento. Eu acho que é o jogador mais talentoso deste plantel do Porto. A verdadeira estrela da seleção de Sub-21, um pouco por teimosia de Roberto Martínez, que não estreou nem o Kenda nem o Rodrigo Mora, que eu acho que os dois já podiam estar na seleção principal e o Sub-21 vão tirando também dividendos disso. E por falar em mercado, João Mário volta a ser criticado na imprensa italiana. Já é a segunda vez que isto acontece, é a segunda vez que falamos dele aqui, já tínhamos falado num vídeo, acho que na semana passada. A imprensa italiana está cada vez mais incomodada porque o João Mário não tem jogado, ele tem sido suplente nos últimos jogos. Mesmo quando jogou no início da época, ele só fez 2 assistências, o que os italianos consideram curto, comparado com o que o Alberto Costa está a fazer no Porto. O engraçado é que os italianos acordaram para isso agora, mas era aquilo que eu dizia no outro vídeo. O João Mário, a transferência do João Mário, todos os portistas ficaram admirados, todos os portistas unanimemente acharam um grande negócio, porque o João Mário fez uma época lastimável, a época passada. A anterior também não foi das melhores. Esta adaptação do João Mário a lateral direito nunca foi a melhor adaptação, tanto que o PP é que jogava mais vezes com o Sérgio Conceição a lateral direito. Muita gente diz, porque os portistas gostam dele, porque é um produto da casa, muita gente diz que ele era extremo e era melhor ter jogado sempre a extremo. Aquilo que eu dizia, eu acho que ele podia ir para um clube mais fraco, um clube médio aí de Espanha ou de Portugal, ou até de Itália, para tentar voltar a jogar a extremo, talvez recomeçar um pouco a carreira noutra posição, porque o João Mário, nós já sabíamos, nós achamos sempre um grande negócio, e foi interessante, e ainda bem que os italianos só perceberam agora, e o Porto ficou com o Alberto Costa, ficou com o lateral direito, que já não tinha há muito tempo, com uma capacidade física inacreditável, um bocado o Frollo ali da lateral direita, que ataca, tem uma capacidade de atacar e de fazer a diferença no ataque, com assistências, com golos, e depois ainda tem pulmão para vir atrás, e ser muito eficaz na defesa, muito mais eficaz que o João Mário. O João Mário cometia muitos erros. Mas também eu acho que era um problema de motivação, também psicológico. A tal situação que eu dizia, que muitos dos excedentários do Porto, da época passada, estavam mal psicologicamente por causa das 2 épocas desastrosas que tinham acontecido e era preciso uma renovação. O Alberto Costa faz um pouco também esse papel, acaba por ser um jogador que vem com outra mentalidade, isso também ajuda. Não é só a qualidade do jogador com os pés, é também a mentalidade que é diferente. Talvez o João Mário inserido neste plantel pudesse jogar melhor. Basta ver o caso de Noan Pérez, que melhorou muito com o Farioli antes de se lesionar, que era a dupla com o Bednarek, que era uma boa dupla. Claro que o Kiwior está melhor a defesa, mas o Noan Pérez a mostrar que no contexto certo, esses jogadores poderiam ser melhores, como acontece também com o Zaidu, como acontece com o Deniz Gül, que a época passada também passou ao lado e agora é uma grande promessa novamente e há muita esperança dos adeptos que ele possa ser decisivo esta época. Então talvez o João Mário pudesse melhorar. No entanto, aquilo que eu tenho dito aqui, o Martim Fernandes também não está a mostrar todo o potencial que lhe apontavam, corre o risco de ser mais um João Mário. Claro que o Martim Fernandes é muito mais jovem, acho que até tem mais potencial, mas também corre esse risco. Mas pronto, esta transferência, acho interessante como é que os italianos só agora começam a perceber. É impensável o que a Juventus fez. A Juventus deixou sair um jogador mais novo, o Alberto Costa, com mais potencial, bem, um jogador zaço, para ir buscar o João Mário. Não faz sentido, mesmo que eles quisessem outro lateral direito, seria para suplentes do Alberto Costa e não troca por troca. Mas enfim, o Porto fez um grande negócio e está-se aqui a mostrar e os italianos começam a ficar incomodados com essa transferência. E o Porto prepara então esse jogo para a taça com o Soluricense, hoje com folga, mais uma. O Farioli dá muito descanso à equipa, realmente ele quer a equipa fisicamente
É engraçado porque ele quer a equipa na máxima força fisicamente, mas ele sabe de ser mais cauteloso no início da época e ele treinava com mais intensidade. Ele continua a treinar com intensidade, mas fazia mais treinos, agora dá mais folgas. Também ele vai aprendendo e vai gerindo, acho que está a gerir bem, tem havido menos lesões, isso é importante, e vem aí uma série muito importante de jogos que começa na Taça, onde ele pode jogar mais com os suplentes, e depois então na Liga Europa. Eu penso que na Liga Europa, eu acho que o Porto nunca ganhou em Inglaterra, pode ser aqui uma oportunidade importante contra o Nottingham. Vamos ver. E a questão é, como o jogo é só na quinta-feira, o Porto pode aqui gerir melhor os titulares, o esforço físico, portanto Farioli tem aqui mais tempo, contando que a Taça é sempre um objetivo, é sempre esse jogo ingrato da Taça, porque por um lado é um objetivo claro, por outro é uma equipa muito abaixo da qualidade do Porto, e às vezes é por isso que acontece Taça, portanto é importante estar focado nesse jogo, mas claro que depois o jogo da Liga Europa será mais importante. E aí, impressionante, o Porto volta a vender os bilhetes todos muito rápido, volta a esgotar, portanto o Porto vai ter um grande apoio lá em Inglaterra. Realmente o Porto, os adeptos continuam a sonhar muito alto. Eu acho que a Liga Europa, como eu dizia, é um grande objetivo. O Froholt, numa entrevista que ele deu há uns dias, eu dava conta disso, ele falou em ganhar a Liga Europa. Parece que não, porque o Porto jogou com os suplentes com a Estrela Vermelha, porque realmente a prioridade era o campeonato, o jogo com o Benfica. No entanto, eu acho que o Porto tem essa ambição de ganhar a Liga Europa e vai ser um jogo muito interessante até para o Porto quebrar essa malapata de nunca ganhar em Inglaterra. O Porto este ano, impressionante, nota-se na venda de bilhetes, a velocidade com que esgota os bilhetes, mostra realmente esse entusiasmo à volta da equipa. E fica aqui provado também que o empate com o Benfica não esmoreceu esse entusiasmo. Eu hoje via mais declarações do Varela, que eu ontem dei uma entrevista exclusiva ao Jornal da Bola, que eu achei inacreditável as perguntas que lhe fizeram sobre o jogo com o Benfica, dando a entender que o Porto é que não tinha querido ganhar, e depois também as perguntas sobre uma possível queixa que o Benfica nem fez, daquele lance polémico que o Benfica pegou em vários lances para tentar fazer aqui um contrapeso à queixa que o Porto fez sobre o Pavlidis, e que vocês já deixaram nos comentários ontem. Eu não encontrei esse vídeo, essa imagem, disseram que era só no Correio da Manhã que estava a passar essa imagem, parece que foi com o cotovelo, mas vocês mesmos disseram que o amarelo foi bem mostrado, portanto eu não tenho dúvidas que seja isso. O Benfica demorou muito, nem sequer cumpriu o prazo para... não conseguiu em tempo útil fazer a queixa, portanto eu acho que foi mesmo só para desviar as atenções da queixa que o Porto fez. Mas o Varela desta vez a ser entrevistado pelos próprios órgãos do clube, e desta vez ele a dizer, a recordar os pontos altos, porque ele faz 100 jogos, está a festejar os 100 jogos pelo Porto, e o ponto mais alto que ele nomeou na carreira dele no Porto foi a vitória por 5-0 sobre o Benfica, portanto a mostrar a importância dessas vitórias sobre o Benfica. De facto foi uma desilusão o empate com o Benfica, e recordar aqui que o Porto já ganhou 2 vezes 5-0 ao Benfica, porque o Varela não fazia parte da equipa de Vilas Boas, foi com o Sérgio Conceição já, e foi interessante recordar que realmente o Varela também esteve presente nesse 5-0, e é por isso que o Varela também é tão importante no balneário, porque é um jogador também antigo, traz essas recordações para a equipa. Isso é importante para os jogadores novos sentirem a importância da mística e do que é ser Porto. E ele diz que está muito agradecido pela oportunidade que o Porto lhe deu de jogar na Europa, e eu fui ver a estatística e achei interessante. O Varela está quase a apanhar o seu compatriota, o Lisandro Lopes. É engraçado como os argentinos que jogaram pelo Porto, assim como o Lúcio Gonzalez, que também está no banco, são todos argentinos, jogadores de raça, jogadores que nós definimos sempre como jogadores que jogam a Porto. Ele está quase a apanhar o Lisandro. O Lisandro, que é esse jogador que muitas vezes a compara ao Borja Sainz pela posição de joga, e por serem dois jogadores que não desistiam de nenhuma bola e que também podiam jogar avançado do centro, apesar do Borja Sainz ainda não ter jogado, mas ele às vezes aparece ali no meio. Ele é goleador também como o Lisandro. Claro que são jogadores diferentes. O Borja Sainz é mais tecnicista, mas tem ali semelhanças. E o Varela então a apontar esse marco de 150 jogos e ficar ali no top 10 de jogadores com mais jogos também. E ele e o PP estão aqui os dois a lutar por história no Porto. E é interessante como eu às vezes não me apercebo os jogadores que estão no plantel, que já estão há tanto tempo e que podem alcançar estes números. E que são com certeza também uma motivação extra, e que são os jogadores que são muito importantes, porque o Porto tem poucos jogadores assim com tantos anos de casa e que transmitem esses valores aos mais jovens. E por falar em históricos do Porto, hoje é o aniversário de Vítor Bahia, um grande guarda-redes, a grande figura, o mito da baliza do Porto. Acho que o melhor guarda-redes que o Porto já teve. Eu sei que há outros guarda-redes para trás, assim que eu vi jogar, para mim foi o melhor guarda-redes. Do meu tempo, desde que eu assisto a jogos do Porto, o Porto teve sempre grandes guarda-redes. Vítor Bahia, o Elton, o Casilhas e agora o Diogo Costa, também produto da formação, assim como o Vítor Bahia. A recordação mais fresca que eu tenho, a melhor recordação que tenho do Vítor Bahia foi quando ele foi eleito o melhor guarda-redes da Liga dos Campeões. Quando o Porto vence a Liga dos Campeões e o campeonato em 2004, essa grande equipa, em que o Vítor Bahia foi eleito o melhor guarda-redes, eu não sei se foi da Liga dos Campeões ou da Europa, andou por aí, mas assim, era dos melhores guarda-redes do mundo, um pouco como dizemos agora do Diogo Costa. Está a faltar ao Diogo Costa os títulos europeus que tinha o Vítor Bahia para realmente
se equivaler aqui ao Vítor Bahia. O Vítor Bahia é a grande figura da baliza do Porto. Eu sei que há outras memórias mais para trás. Se vocês quiserem deixar nos comentários qual é o ponto mais marcante, qual é que vocês acham que foi a melhor época do Vítor Bahia, qual foi o melhor jogo do Vítor Bahia. E realmente a história do Porto é recheada de grandes nomes. Ontem foi o aniversário do Jorge Costa, hoje é o aniversário do Vítor Bahia, são grandes figuras que representam a história do Porto e, como eu tenho dito, este plantel desta época tem aqui jogadores que podem também criar a sua história e isso é muito importante, como por exemplo na baliza o Diogo Costa pode criar a sua história, assim como teve o Vítor Bahia na mesma posição. Os defesas centrais, o Kivior Bednarek e o próprio Pipites também têm ali muita garra, muita atitude, a fazer lembrar também o Jorge Costa. Claro que há aqui diferenças, mas tem aqui jogadores que podem, com o tempo, criar também a sua história no Porto. E agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa expectativa para esse jogo da Taça? O que é que vocês acharam das exibições dos internacionais? Se vocês concordam comigo que o Mora foi o jogador que mais brilhou, se vocês acham que algum internacional vai jogar o jogo da Taça, ou se acham que o Farioli vai fazê-los descansar a todos, incluindo o Denis Gul, que tem aqui uma oportunidade para ser o avançado titular. Se acham que o Caramó e o Pedro Lima são os dois reforços que vão finalmente se estrear no sábado. Se vocês concordam com a imprensa italiana de que o negócio de João Mário foi um mau negócio e que a Juventus deve estar arrependida desse negócio, o que é que vocês acham que aconteceu ao Diogo Costa? Qual foi o motivo daquela exibição, talvez a pior exibição dele esta época? E não se esqueçam então de deixar também a vossa recordação do ponto mais alto ou do melhor jogo, daquilo que se lembram do Vítor Bahia, hoje que é o aniversário dele. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, estamos perto de chegar aos 10 mil subscritores. Um abraço a todos e até amanhã.